Quando Deus nos dá um direcionamento, temos que ter muito cuidado para nós não sairmos da rota. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo que aconteceu recentemente comigo para te ajudar, se você passar por isso, se você estiver passando por isso também, ou que sirva de alerta para você ficar guardado, se algum dia acontecer, você ficar atento, ok? Vamos falar sobre rotas. Quando o Senhor nos dá uma rota, nos dá um direcionamento para nós irmos por um caminho, para alcançarmos um objetivo, temos que ter muito cuidado para nós não sairmos da rota que o Senhor nos entregou. Por quê? Esses dias aconteceu comigo. Eu tenho um objetivo e eu pedia muito para o Senhor um direcionamento, uma rota, um caminho para me seguir para alcançar aquele objetivo. E aí o que aconteceu? O Senhor me deu um direcionamento específico para mim fazer e eu comecei fazendo aquilo. Mas o processo estava lento, aquilo estava lento e eu tentei agilizar. Eu tentei usar algumas formas para agilizar, tornar o processo mais rápido, para eu chegar mais rápido aqui no objetivo. Imagine que eu estava aqui, o objetivo tá aqui e estava vindo muito lento. E eu pensei, vi outra rota, outra forma de fazer para chegar nesse objetivo. Aqui. E a rota nova que eu tomei, ela não era diferente, não era tão diferente. Era uma forma diferente de fazer aquilo que eu já estava fazendo, entendeu? Porque Deus me deu uma forma de fazer o que eu estava fazendo para alcançar, para chegar no meu objetivo. E era uma forma diferente, mas era, digamos que, parecida, entendeu? Era uma forma diferente de fazer aquilo que eu estava fazendo. E o que aconteceu? Eu investi dinheiro, eu investi recursos e as coisas simplesmente não fluíram. Simplesmente travou tudo. E eu fiquei, meu Deus, eu não sei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E então eu comecei a orar, pedir discernimento para Deus, pedir entendimento. Senhor, o que eu estou fazendo? Será se eu devo voltar e retornar a fazer o que eu estava fazendo antes? Será se eu devo retornar à forma antiga? E eu fiquei uns dias relutante, porque aparentemente a forma que eu estava fazendo agora parecia ser mais ágil, mas simplesmente travou, não estava fluindo, não estava indo para frente. E então eu orei, pedi discernimento para Deus e depois de um devocional com uma mentora minha, que eu acompanho, que ela está nos mentorando, eu estou na mentoria dela, e nós fizemos um devocional e o Senhor me fez entender que eu precisava voltar à forma que Ele tinha me entregado. Eu tinha que fazer aquela forma para chegar nesse objetivo. E então eu peguei e disse, Senhor, vou fazer um teste. Se realmente é a forma que o Senhor me deu, aquela forma antiga, é a que o Senhor quer que eu siga, então eu seguirei. E eu fiz o teste, e no mesmo dia, quando eu comecei a fazer a forma antiga, as coisas começaram a fluir, as coisas destravaram. E o que eu estava há dias relutante ali fazendo, e nada acontecia, simplesmente começou a acontecer. E então eu entendi que o Senhor queria que eu permanecesse fazendo aquilo daquela forma que Ele tinha me entregado. Que não era para me fazer aquilo de uma outra forma, era da forma, do jeito que Ele me entregou. E então eu percebi, e aí eu entendi que às vezes o Senhor nos entrega algo para fazer e Ele nos entrega uma forma de fazer aquilo. E nós pegamos e pensamos, e se eu incrementar? E se eu colocar mais disso, mais daquilo? E se eu fizer do meu jeito? Eu vou estar fazendo aquilo que o Senhor mandou. Mas eu vou estar fazendo do meu jeitinho, mas eu vou estar fazendo. E é aí que as coisas travam. E é aí que nós começamos a desobedecer a Deus. E é aí que as coisas param de fluir. E é aí que ficamos travados. E é aí que ficamos relutantes, pensando, meu Deus, porque as coisas para mim não dão certo, porque as coisas para mim não fluem,
porque quando parece que vai, não vai, é porque você precisa voltar. Você precisa voltar e ir lá pelo caminho que o Senhor mandou você ir. Você precisa voltar e fazer da forma que o Senhor mandou você fazer. Você precisa voltar e seguir aquilo que o Senhor mandou você seguir, aquele caminho. Não é para dar o seu jeitinho. Não é para incrementar com o seu jeitinho. Nós que somos brasileiros, nós adoramos dar o nosso jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Mas com Deus não funciona. Com Deus é o jeito dele, da forma dele. Se ele te entregou para fazer algo de uma forma, você deve fazer da forma que ele disse para você fazer. E então, era esta mensagem que eu estava aqui para compartilhar com vocês, estava querendo compartilhar com vocês. Eu espero que abençoe a sua vida, que você tenha entendido, que faça diferença no seu dia hoje. E lembre-se, não tente dar o seu jeitinho. Siga, se as coisas estão todas travadas aí, tenta olhar para trás, tenta relembrar se em algum momento o Senhor não mandou você fazer algo e você está fazendo outro. Se em algum momento Deus não te entregou uma forma de fazer o que você está fazendo e você deixou a forma de Deus e está fazendo da sua forma, tente lembrar. E se você estiver fazendo diferente daquilo que o Senhor mandou você fazer, volte e comece novamente, recomece novamente do jeito que o Senhor mandou você fazer. Amém?